Quando não é acidente de trabalho e a questão é mais a doença, a imagem infravermelha também ajuda nessa diferenciação. É o que a gente chama de concausas. Então, concausas é a pessoa tem uma doença pré-existente, muitas vezes a doença degenerativa, que foi potencializada ou desencadeada pelo evento traumático, o acidente de trabalho. E às vezes tem essa confusão, né? Essa mistura que é um desafio para o perito. Na prática, na anamnésia, a pergunta deve ser sobre a história da dor lombar anterior ao acidente e como ela se manifestava antes do acidente. Você deve perguntar também como a dor mudou após o evento traumático, se houve um aumento na intensidade ou na frequência da dor, ou se surgiram novos sintomas após o acidente. E aí fazer as imagens, como no caso aqui, né, da região lombar, da dor lombar. A dica importante no infravermelho é fazer a imagem antes, no pré-admissional, para depois comparar com quando tem essa situação, quando é no pós-admissional, na situação atual. Então, nas doenças degenerativas, você vai encontrar esse padrão aqui, ou facetário, paravertebral, como está aqui, ou até mesmo discogênico, muitas vezes. E aí relacionado, então, com as perguntas chaves que eu comentei. Essas alterações elas podem vir acompanhadas por alteração em todo o trajeto da dor, que no caso seria o dermato, a ciatalgia, a lombociatalgia, ela vai também causar uma alteração ao longo do dermátomo por um reflexo somatocutâneo. Aqui também é muito importante que o paciente aponte o local da dor, mas não encostando o dedo assim, ele aponta e você confirma antes se aquela região tem uma alteração térmica. Então, ao invés de ele apontar com o dedo, ele segura uma caneta e com a caneta vai encostando na área de maior sensibilidade. É chamado de sinal de Fortin, teste do dedo de Fortin, muito clássico na descrição da dor sacroiliaca. Então, maior intensidade no local da dor, você tem o nexo de topográfico. Aqui um outro exemplo também, né? Será que foi acidente? Não, é uma doença, um padrão intenso, bastante inflamatório. Paciente com sacroiliite, era um caso inclusive de uma senhora já de 50 anos aí, também com um quadro de fibromialgia, mas com uma doença de base, uma artrite soronegativa. Sempre utilizar os desenhos, os diagramas de dor, para o paciente marcar e vai confirmando no exame de imagem infravermelha a presença da doença. Então, a presença da doença consegue-se assim classificar o que é doença e o que é acidente de trabalho. Aqui no caso, uma sacroiliite bem ativa já, né? Mas é degenerativa, misturada com síndrome facetária no paciente com dor em múltiplas partes do corpo. Também um quadro típico aí de fibromialgia, clinicamente avaliada, mas com uma doença de base que justifica as dores dela e não um acidente de trabalho nesse caso. Aqui o paciente com uma discopatia cervical, então você vê um padrão hiperintenso na região cervical, próxima à região mediana, se estendendo com espasmo muscular para a região do trapézio do lado esquerdo. A correlação da imagem com o nível anatômico é bastante interessante. Os trabalhos já da década de 90 já mostravam uma correlação aí de 80%, 70%, hoje é muito maior do que isso. Mas então a imagem infravermelha tem uma alta correlação com o achado da discopatia, visto ali na tomografia e na ressonância magnética. E a outra vantagem do infravermelho é quando a gente faz o exame de corpo total, não só a região de dor, de queixo do paciente. Ainda mais quando você está pesquisando ali se é acidente ou doença, ou os dois associados, se tem um acidente com a concausa, né? Ou quando o paciente tem múltiplas fontes de dor. Muitas vezes ele não é classificado como clinicamente só como fibromialgico, ou não é fibromialgico, mas tem uma série de outras alterações musculoesqueléticas, inclusive em cadeias, ou que estão relacionadas a um tipo postural dele, ou um tipo de calçado que ele utiliza, que sobrecarrega toda uma região corporal. Aqui no caso, todo o hemicorpo direito, região plantar, glúteo médio, quadrado lombar, levantador da escápula, os músculos cervicais, numa imagem de um único paciente. Então, a imagem miofacial de corpo inteiro para ver a questão postural é extremamente importante. Só a postura em si, às vezes, deixa em dúvida se aquela postura está sendo forçada, se aquela postura realmente está relacionada à dor. E aqui você tem os padrões inflamatórios junto com a imagem postural
do paciente, denotando então áreas de maior intensidade, tanto na região sacroiliaca, mas também nos antebraços e ombro. E isso você vai correlacionando com a clínica.